Nas histórias mais épicas, a fraqueza que o herói mais teme acaba se tornando sua maior força. E com você, pode ser exatamente assim. Sabe quem vos fala? Esse vídeo é para pessoas frustradas consigo mesmas, pessoas que não conseguem fazer aquilo que elas sabem que devem fazer. Ficam rolando a tela do YouTube à procura de algum vídeo que as dê algum tipo de empurrão e, bom, esse vídeo é o empurrão. Muito provavelmente você odeia o tempo e você odeia a sensação de estar perdendo ele. Mas ao mesmo tempo você não consegue usá-lo em nenhum momento ao seu favor. Você não sabe como fazer isso. O tic-tac dos ponteiros do relógio te consome, né? Mas escuta, pare de odiar o tempo e torne ele o seu aliado. O tempo não é seu inimigo, ele é o terreno onde você vai construir a sua força, tijolo por tijolo. Menino, mas eu não consigo sentar e ler, eu não consigo sentar e estudar. Sim, eu sei, mas provavelmente é porque você está tentando colocar sobre si uma carga muito maior do que você consegue suportar no momento. Você já quer começar correndo uma maratona sem antes ter aprendido a andar primeiro. Treina o teu corpo, treina a tua mente, aumente a carga sim, mas aos poucos. Comece com 5 minutos. Hoje, só 5. Amanhã você aumenta mais 5 e estuda 10 minutos. Depois de amanhã, aí você estuda 15. Quando alcançar o final da semana, você vai estar estudando 30 minutos sem nenhum problema. Após 2 semanas, você já vai estar condicionado a estudar 1 hora por dia, tranquilo, constante, sem se destruir no processo. Se você acha 5 minutos pouco, então reflita quanto que você estudou ontem, quanto que você estudou antes de ontem. Talvez você deva refletir quanto que você estudou nesse último mês, porque é muito possível que esses 5 minutos hoje seja mais do que você já estudou um mês inteiro. Mas você talvez fique nessa ânsia imediata de não, mas eu quero tudo isso agora, eu quero conseguir fazer tudo isso agora. Mas olha, para você querer voar, você primeiro precisa ter raízes firmes, precisa ter raízes fortes. Para sustentar um grande sonho, você precisa de raízes muito sólidas. Do contrário, você pode até chegar lá muito rapidamente, mas você cai no primeiro vento, porque você não se solidificou o suficiente para quando chegar lá. Escutei certa vez a história de um dos melhores jogadores de golfe do mundo, onde ele dava ótimas tacadas e a bola voava longe, perto do buraco, mas jornalistas chegavam para ele dizendo: olha, você tá tendo muitas tacadas de sorte esses dias, né? Então ele respondeu: é, isso mesmo, eu estou tendo. Só que as tacadas de sorte começaram a aparecer depois que eu passei de treinar 5 horas por dia para 10 horas por dia. Então chegaram à conclusão de que a sorte é quando a oportunidade chega e você está preparado para recebê-la. E esses estudos ou essa leitura, eu não sei qual é o seu objetivo, mas diariamente é para trabalhar o que você precisa trabalhar para que quando a oportunidade chegar, você vai ter se preparado durante todo esse tempo para você conseguir agarrar essa oportunidade. Porque uma jornada de 1000 passos começa com o primeiro. E como dizia o Jack Chan, no desenho do Jack Chan, que eu gostava muito de ver, devagar e sempre. É assim que se vence a corrida. Você só não pode esquecer de se concentrar durante esses 5 minutos, para que você já se acostume a passar esse tempo em concentração, sem ficar avoado, sem olhar para as coisas ao redor. 5 minutos concentrado, no dia seguinte 10 minutos concentrado, e assim em diante. Mas escute, é muito comum acabar perdendo o dia, é muito comum, poxa, amanhã era para eu estudar 1h30 e alguma coisa aconteceu e você não conseguiu estudar. Aí no dia seguinte você não sabe se avança, não sabe se fica, se estuda de novo. Você tenta estudar ao mesmo tempo que era para você ter estudado no dia anterior e você não conseguiu. Mas se acontecer de por algum motivo você perder completamente os dias, se acontecer de você não conseguir retomar, não conseguir estudar o quanto você deveria estudar, não há vergonha nenhuma em voltar aos 5 minutos. Porque talvez se você não voltar, é muito mais provável que você fique um tempo sem estudar. É muito mais provável que aconteça de você passar a semana inteira tentando se esforçar para sentar e estudar o que deveria ter sentado naquele dia que você parou, e você acaba não continuando, acaba parando a semana inteira sem estudar nada. Não há vergonha em voltar ao zero, a voltar ao primeiro passo. Não há vergonha em voltar aos primeiros 5 minutos. Tenho certeza que esses 5 minutos seriam muito melhor do que não estudar nada. Não deixe que um tropeço se torne um buraco. Mas cuidado, você pode cair também numa armadilha que algumas pessoas armam sobre si mesmas. 5 minutos, ele é o tempo mínimo. Você pode estudar mais que isso depois que bater. Bateu 5 minutos, você pode parar ou estudar mais a partir daí. Fica a seu critério. E 5 minutos seria o tempo mínimo.
No dia seguinte, 10 minutos é o tempo mínimo, no outro 15 é o tempo mínimo e assim por diante. Se você tiver em uma semana de prova, por exemplo, você pode com certeza sem problema estudar muito mais do que o solicitado. Mas a armadilha que montamos é a seguinte: você pensar, eu tenho 5 minutos para estudar, mas na verdade eu vou estudar 3 horas ou 2 horas consecutivas. Isso parece muito bonito, mas se você não for uma pessoa que é acostumada a fazer isso, seu cérebro vai tentar fugir dessa responsabilidade. E então você começa a pensar, eu só vou sentar para estudar os 5 se eu estudar 3 horas depois. E então seu cérebro começa a evitar tudo isso e no final você acaba estudando nem os 5 minutos que deveria. Porque você tem medo do que vem depois disso. Só começa. Faz primeiro 5 minutos e depois você vê no que é que dá. Deixa fluir. Seu corpo sabe seu limite. Bom, você já sabe o que precisa fazer, seja estudar para concurso, seja para uma prova, seja para faculdade, seja ler ou qualquer outra coisa, seja escrever, eu também gosto de escrever. Então agora você também sabe como começar a fazer tudo isso. Você não deve esperar a motivação chegar, ela vai surgir enquanto você estiver já caminhando. Crie primeiro a rotina. Então quando você sentar e estudar, a motivação vai vir enquanto você estiver estudando, enquanto você estiver trabalhando. Se isso fez sentido para você, se te ajudou de alguma maneira e você pretende começar, coloca um comentário aí dizendo: comecei 5 minutos hoje. E compartilhe esse vídeo com alguém que também vive brigando com o tempo. E bem, se Deus quiser, a gente se esbarra por aí. Ó o empurrão!